Vamos orar antes de fazer a leitura do texto. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, mais uma que o Senhor nos concede por Tua graça, de, Senhor, em Tua casa, podermos abrir a Tua palavra e recebermos dela edificação para os nossos corações. Abençoe-nos, Senhor, nesta manhã. Guarda, Senhor, ajuda-nos a guardar o nosso coração e receber a Tua palavra com alegria. Assim te pedimos e assim, Senhor, oramos, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 21, irmãos. Falei 31, né? É 21. 10 anteriores aí, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Até aqui. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, o que fazer quando parece que as nossas orações não são ouvidas? O que fazer quando parece, quando aparentemente Deus nos deixou na nossa própria sorte, nos deixou a viver dentro dos nossos próprios dias? Muitas vezes parece que as respostas de Deus nunca chegarão. A gente ora, e parece que quanto mais oramos, pior fica, né? Há algumas situações em que nós nos debruçamos em oração, clamamos ao Senhor, choramos diante dele, e parece que a situação, ao invés de dar um alívio, de dar uma melhorada, parece que ela piora. Muitas vezes isso acontece com a nossa vida. As más notícias batem à porta e nos vemos, meus irmãos, numa situação em que não podemos fazer absolutamente nada,
A única coisa que nos resta é recorrer ao Senhor. Aliás, em tudo na nossa vida, a única coisa que nos resta é recorrer ao Senhor. E há certas situações excepcionais que nós devemos recorrer exclusivamente ao Senhor. Situações, por exemplo, que nem médicos, nem advogados, nem dentistas, nem pastores serão ali fonte, em determinado momento, em situações muito específicas, serão ali fontes de conserto, fontes de resolução do seu problema. O mundo, meus irmãos, o mundo cai, o mundo está caindo, o mundo é caído, o mundo está perdido. E nós vemos com os nossos próprios olhos algumas coisas acontecerem diante de nós e às vezes perguntamos: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, olha isso que está acontecendo. Onde está a sua boa mão? O que o Senhor pode fazer? Onde o Senhor pode tocar para nos ajudar? O que nós mais podemos fazer para que o Senhor não só ouça as nossas orações, mas para que o Senhor também responda com as suas ações de soberania, com as suas ações de misericórdia, de graça, para que o Senhor nos alcance com uma resposta definitiva para esta causa, que aos nossos olhos está tão difícil de ser resolvida, está tão difícil de se concretizar de acordo com a nossa vontade. O que o Senhor pode fazer por nós, o que o Senhor pode realizar por nós, onde o Senhor está? Quantas vezes, meus irmãos, nós não fizemos esta pergunta? Quantas vezes em nossas orações nós nos vimos em estado tal de desespero, que nós perguntamos a Deus: onde o Senhor está? Por que isso está acontecendo? Por que isso não muda? Por que esta situação não muda, apesar de eu orar, apesar de eu jejuar, apesar de eu estar sempre na tua casa, apesar de eu observar as tuas escrituras, apesar de eu tentar, ainda que de forma limitada, andar de acordo com os teus caminhos, andar na forma dos teus planos? Por que, Senhor, que já duram anos e anos as minhas orações e nada acontece? Vamos aqui lembrar do episódio de Abraão e Sara, quando então, depois de mais de 20 anos, o anjo vem dizer que 1 ano depois Sara conceberia, daria um filho a Abraão. O que Sara fez? Sara riu, porque eram quase 25 anos de orações, de promessas, de renovo de promessas. Agora então ela já velha, Abraão já velho, chega o anjo e diz: agora a bênção vai chegar. Sara riu. Sara, na sua humanidade, Sara, na sua limitação, Sara ali não acreditou naquela notícia do anjo. O próprio texto diz, naquela pergunta, ela se pergunta agora, depois de tantos anos, agora já velha, agora Abraão já velho, é que nós conceberemos, é que nós teremos o herdeiro, é que a promessa de Deus chegou à nossa tenda. Mas, meus irmãos, nós temos uma resposta que Deus sempre nos dá através da sua palavra. E a resposta é: não temos, crer somente. Essa é a resposta de Deus para todas as nossas orações. Não temos, crer somente. É verdade que essa resposta para nós tão simples, essa frase dita para nós de uma forma tão simples, causa um certo temor ao nosso coração, porque não temer as circunstâncias que sobrevêm na nossa vida, não temer as tribulações, não temer pelo amanhã é difícil, meus irmãos. E engraçado que parece que a segunda parte da frase, o crer somente, é mais fácil do que o não temer. Mas o próprio Senhor Jesus, já sabendo disso, primeiro ele diz: não temos, crer somente. Nós estamos aqui em Marcos capítulo 5 e também no capítulo anterior, capítulo 4. Nós estamos aqui, meus irmãos, dentro de uma narrativa onde nós acompanhamos aqui alguns milagres de Jesus. Por exemplo, em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41,
Jesus acalmou a tempestade. Um texto muito conhecido dos irmãos. Em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, Jesus havia acabado de curar um endemoniado Gesareno. Um texto, Gerazeno, aliás. Um texto também muito conhecido dos irmãos. Já a partir do texto que nós fizemos a leitura, Jesus vai então do versículo 21 até o último versículo 43. Dentro deste texto, dentro deste corte que nós fizemos aqui de leitura, Jesus vai nos trazer dois milagres. Ele vai, nos versículos 24 a 34, ele vai curar a mulher com fluxo de sangue, a mulher que passou 12 anos sofrendo com essa hemorragia, que nenhum médico, ninguém conseguiu curá-la. E no versículo 35 ao 43, com o seu início lá no 21 até o 24, Jesus vai então trazer de volta à vida a filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade também, uma adolescente, uma jovem. O que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, eu não quero falar da mulher de fluxo de sangue, mas eu quero falar de Jairo e sua filha. Porque, meus irmãos, no texto que nós fizemos a leitura, ele inicia com um homem poderoso em Israel, um religioso chefe de uma sinagoga, pois o texto aqui diz que ele era um dos principais da sinagoga. Então a interpretação que nós podemos trazer para isso é que Jairo era o chefe de uma sinagoga, e o chefe naquele tempo de uma sinagoga, ele era o chefe de todas as sinagogas. Onde ele chegasse, ele seria ali reconhecido como um chefe de uma sinagoga, ou seja, um homem, uma pessoa importantíssima na comunidade judaica. E este homem, ele está tão desesperado da sua vida, por conta da quase morte da sua filha, que ele então vai procurar justamente o Jesus, justamente o Cristo, justamente o Messias, que neste ponto já havia se tornado ali para os fariseus e saduceus, ou seja, para os religiosos chefiados por Jairo, já havia se tornado um herege, já havia se tornado um inimigo. Os chefes das sinagogas daquele tempo, os religiosos judeus daquele tempo, os fariseus, os saduceus, os herodianos, esses homens olhavam para Jesus como um adversário, como um inimigo. Eles olhavam para Jesus como um homem que estava ali agora, trazendo heresias e rompendo com o Pentateuco, rompendo com as leis mosaicas. E o que Jairo faz, meus irmãos? Jairo aqui, ele arrisca a sua reputação, ele arrisca o seu bom nome, porque agora vão ver Jairo ali diante de Jesus, no meio da multidão, pedindo a Jesus ajuda, auxílio, socorro para curar a sua filha adoecida em casa. Imagine ali os fariseus, imagine os religiosos próximos e vendo, aquele ali não é Jairo? Olha ali, gente, Jairo, o chefe da sinagoga, da rua tal, número tal, ele está ali agora pedindo a Jesus clemência, ele está falando com esse herege para curar a sua filha, ele está indo atrás desse homem que não é o Messias para curar a sua filha. Meus irmãos, Jairo está louco, Jairo enlouqueceu de vez. Esse homem tinha as nossas orações a favor da sua filha, mas esse homem agora está buscando neste herege a cura para sua filha. Jairo, meus irmãos, estava tão aflito por sua filha. Ele tinha uma necessidade humana e familiar tão grande. O desespero bateu à sua porta, que ele não se importou de procurar, entre aspas, o herege da hora, o herege do momento, o inimigo dos religiosos judeus, para nele encontrar a cura para a doença da sua filha. Porque Jairo já devia estar acompanhando os milagres de Jesus,
Jairo já devia ter notícias de que Jesus era um homem que possuía um dom especial de curar enfermidades. Jairo então ele vai a Jesus e deixa de lado, meus irmãos, deixa de lado a sua posição, deixa de lado a sua religiosidade, ele deixa de lado o que as outras pessoas poderiam falar a respeito dele, mas ele vai até o Mestre, ele vai até o Messias, porque ele sabe que ali ele poderá encontrar fonte de cura para sua filha. Mas olha que interessante, o texto diz no versículo 24 que, uma breve frase, Jesus foi com ele. Só que no caminho para a casa de Jairo, no caminho para a rua de Jairo, Jesus então é envolvido num processo ali de uma grande multidão envolvendo ele, puxando ele de um lado, do outro, e outros buscando também ali Jesus cura para suas enfermidades, ou para a libertação de uma alma endemoniada, ou para tantas outras coisas. A multidão cercava Jesus, e Jesus então sente naquela multidão um toque nas suas vestes, um toque especial. Não era qualquer toque, porque quando essa mulher tocou nas vestes de Jesus, ele sentiu que saiu dele a cura para a vida dela. Jesus então observe, meus irmãos, Jesus para de caminhar para a casa de Jairo. Jesus por alguns minutos vai deixar de lado o problema de Jairo. Por alguns minutos Jesus vai se esquecer do problema de Jairo. Por alguns minutos Jesus vai deixar de dar atenção a Jairo e vai dar atenção agora a esta mulher com fluxo de sangue. Ele então ali envolto naquela multidão, ele pede socorro aos seus discípulos, dizendo: olha, alguém me tocou, quem foi? E um dos seus discípulos faz a pergunta aqui, de uma forma até assim irônica para ele, né? Mas Senhor, são tantas pessoas que estão lhe cercando, o Senhor quer saber quem lhe tocou? São tantas pessoas que estão lhe tocando. Mas aquela mulher havia recebido a cura, ela havia sentido que o fluxo de sangue parou na sua vida, no seu corpo, e ela então se volta para Cristo e diz que foi Ele. Mas observe mais uma vez, meus irmãos, imagina nesse momento o que se passava na cabeça de Jairo, porque do versículo 24, a segunda parte do versículo 24 ao 34, em 10 versículos, Jairo some. Em 10 versículos a história esquece-se de Jairo. Os evangelhos não falam de Jairo quando eles estão falando da mulher do fluxo de sangue. Mas a história não começou na mulher do fluxo de sangue. A história começou em Jairo. O versículo abre, a caminhada de Jesus abre, depois que ele volta do barco, depois que ele volta de onde ele estava, inicia-se com um homem buscando a sua ajuda para curar a sua filha. Não começa com a mulher do fluxo de sangue. Imagina agora Jairo, cheio de pressa para ir para sua casa, para que Jesus o seguisse e curasse a sua filha. Jairo está vendo agora Jesus ali, parado, perdendo minutos importantíssimos para a salvação da filha dele, pois a filha dele demandava pressa, e Jairo agora está ali olhando e deveria estar se perguntando: por que ele quer saber quem é a pessoa que tocou nele? Tantas pessoas tocaram aqui nele, a minha filha está morrendo, e ele para atender uma pessoa que ele nem sabe quem é. Imagine, minhas irmãs e irmãos, imagine o pensamento de Jairo naquele momento. Então logo depois chega a notícia de um dos servos da casa de Jairo: olha, não precisa mais perturbar o mestre, porque tua filha morreu. Imagine agora os pensamentos desse homem. Se Jesus não tivesse parado alguns minutos ali para atender esta mulher do fluxo de sangue, a minha filha estaria com vida. Se Jesus não tivesse interrompido a sua caminhada até a minha casa, a minha filha poderia estar curada. E agora? O que vai acontecer agora? Porque de fato, por que eu vou continuar perturbando
perturbando o mestre, já que minha filha morreu. Nós não vemos, meus irmãos, a partir deste momento, nenhuma expressão de Jairo. O único momento em que nós vemos uma expressão de Jairo está lá ainda no início do texto, quando ele procura Jesus para salvar a sua filha. Mas agora, com a sua filha morta, nós não vemos Jairo aqui chorando, não vemos Jairo desesperado, não vemos Jairo aqui dizendo: Senhor, por que o Senhor foi atender esta mulher? Se o Senhor tivesse apressadamente ido até minha casa, minha filha estaria com vida. Mas o que a gente vê, meus irmãos, é ali, mesmo sem ter sido feita nenhum tipo de pergunta a Jesus, o que nós vamos ver é uma resposta de Cristo. Cristo vai olhar para Jairo e vai dizer: não temas, crê somente. Jesus oferece àquele homem uma palavra de esperança e de paz. Não temas, crê somente. Imagine agora, meus irmãos, a caminhada reinicia. Está ali então Jairo, Jesus e alguns caminhando até a casa de Jairo. Imagina quantas coisas não se passaram na cabeça deste homem enquanto eles andavam pelas ruas até chegar à sua casa. Imagine quantas lágrimas, meus irmãos, Jairo não derramou desde que recebeu a notícia da morte da sua filha até chegar à sua casa e ver o que Jesus faria. Imagina o que se passava novamente na mente daquele homem até a sua casa, num misto de incredulidade com a observação da palavra de Cristo: não temas, crê somente. Aquele homem passou alguns minutos, meus irmãos, caminhando até a sua casa, certamente gemendo no seu coração de dor e de desespero pela morte da sua filha. Mesmo com a palavra de Cristo, mesmo com uma expressão de esperança e de fé da parte do Senhor Jesus, ele já tinha recebido uma notícia definitiva: a sua filha estava morta. Mas ainda assim, aquele homem caminha com Cristo até a sua casa, e quando chega na sua casa, qual é o cenário que ele encontra? Um cenário de terror, de pavor. Pessoas ali, como diz o texto, meus irmãos, a partir do versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, que viu Jesus, um alvoroço. Jesus viu ali pessoas já velando o corpo da menina. Jesus viu ali pessoas já desesperadas, chorando em prantos, já diante do corpo daquela menina, porque aquela menina perdeu a sua vida. Mas, novamente, meus irmãos, novamente, mais uma palavra de esperança, de fé e de paz parte de Jesus. Pois ao entrar naquela casa, ele faz uma pergunta: por que estáis em alvoroço e chorais? Imagine todos agora atônitos, não era só Jairo agora, mas todos os outros daquela família estavam agora olhando para Jesus e: como assim? Há uma menina morta aqui dentro de casa. Como nós não estaríamos chorando? Como nós não estaríamos desesperados? Como nós não estaríamos sofrendo? E Jesus completa a sua frase dizendo: a criança não está morta, mas dorme. Imagine a cena, meus irmãos, você já velando um corpo, você já esperando os preparativos para enterrar um corpo sem vida, e chega um homem que você nunca viu antes na sua vida, entra na sua casa e diz: esta pessoa não está morta, ela só dorme. A notícia chegou a esta família, como chegou a notícia do anjo para Sara. O que Sara fez? Riu. O que as pessoas fizeram aqui, versículo 40, e riam-se dele. Porque evidentemente na nossa humanidade, se nós estivéssemos lá, nós também não acreditaríamos naquela palavra. Nós também iríamos rir daquele homem, achar: esse homem é um louco, esse homem é um desvarado, esse homem não sabe o que aconteceu, a menina está morta.
Mas o que vai acontecer agora, meus irmãos, é também um dos maiores milagres registrados na Escritura. Jesus vai então pedir a saída de todos ali e, numa ordem, Jesus deu uma ordem à morte e à vida. Ele disse: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus naquele momento já estava ali no exercício do seu poder sobre a morte. E ele nem ainda havia morrido e ressuscitado vencendo a morte. Mas Jesus já dava ali claras manifestações de que ele era o dono da morte e também era o dono da vida. Jesus ali já dava claras demonstrações de que a morte não tinha poder contra a sua palavra, de que a morte não tinha poder contra uma ordem vinda da sua boca, que a morte não tinha poder, onde ele estava não havia morte. A menina então levanta em meio à incredulidade de todos. Então Jesus simplesmente diz: dá um pouquinho de comida para ela. Olhe para todo esse cenário, meus irmãos. Olhe para toda essa história e percebam a todo instante que Jesus em nenhum momento se furtou de atender ao pedido de Jairo. Mesmo sendo Jairo um homem, repetindo, um homem respeitado, poderoso, chefe de uma sinagoga. Mesmo Jesus não podendo mais entrar nas sinagogas para pregar o reino de Deus, porque ele havia sido proibido de pregar nas sinagogas. Mesmo Jesus tendo se tornado ali o inimigo dos religiosos daquele tempo, ainda assim Jesus olhou para aquela situação com os olhos de misericórdia e de graça, e ele trouxe a vida àquela menina e abençoou a família de Jairo. Imagina agora aquela família que antes enlutada pela morte da filha, agora estavam fazendo festas pelo seu ressuscitar, pelo seu reavivar. Agora estavam em festa, porque a menina voltou a viver. Jairo, meus irmãos, era um homem poderoso, conhecido, respeitado, chefe religioso de uma sinagoga, mas mesmo assim passava por um grave problema em sua família. Sua filha estava doente e veio a óbito, veio a falecer. Mesmo com todo o seu dinheiro, mesmo com toda a sua fama, mesmo com a sua alta posição na sociedade judaica, mesmo tendo acesso aos melhores médicos de Jerusalém ou de outras regiões de Israel, mesmo, meus irmãos, sendo ele um homem que poderia ter à sua disposição o melhor tratamento, os melhores tratamentos daquele tempo para sua filha, nada terreno e nada humano foi capaz de livrar a filha de Jairo da morte. Nada. Eu quero aqui então fazer uma analogia rápida com o que aconteceu com Jairo. Não importa, meus irmãos, a sua posição social. Não importa o quanto você seja temente a Deus, o quanto você seja uma pessoa de muita oração, de jejum, uma pessoa bíblica, uma pessoa que está na igreja domingo após domingo, uma pessoa que serve ao Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Não importa se você tem uma situação financeira que lhe possibilite correr atrás dos melhores especialistas do mundo, por conta de uma doença na sua família, na sua casa, não importa. Não importa o tamanho, o nosso tamanho, o tamanho do nosso nome, o tamanho da nossa posição social, não importa o tamanho da nossa posição financeira, não importa, meus irmãos, porque
nós não somos capazes de salvar a nossa casa. Nós não somos capazes de salvar os nossos filhos. As irmãs não são capazes de salvarem os seus maridos. Os maridos não são capazes de salvar as suas esposas. Nós não temos, meus irmãos, poder de ressuscitá-los da morte espiritual. Nós não somos capacitados, meus irmãos, para salvar um coração morto nos seus delitos e pecados. Nós não temos esse poder, nós não possuímos esta autoridade, mas nós, em nenhum momento, podemos abrir mão das palavras de Cristo para a nossa casa. Não temas, crê somente. A única coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, é olhar para as palavras de Cristo: não temas, crê somente, e não temer e crer que a salvação chegará à nossa casa. É não temer e crer que Jesus pode, não importa o tempo que Ele vai demorar. Percebam, meus irmãos, Ele tem mulheres de fluxo de sangue para atender antes de atender o seu chamado, o seu pedido. Ele vai ter outras famílias a atender antes de chegar à tua casa. Não se preocupe que se os seus vizinhos da direita ou da esquerda já receberam completamente a salvação nas suas casas, porque Jesus também chegará na tua em determinado momento. Ele há de chegar na sua casa. Ele há de chegar na sua casa e dizer aquilo que ele disse à filha de Jairo, como está registrado nas Escrituras: menina, eu te mando, levanta-te. Ele há também de levantar o teu filho, Ele há de levantar o teu marido, a tua esposa, o teu irmão, a tua irmã. Não temas, crê somente. Jairo, minhas irmãs e meu irmão, Jairo, apesar de ser um grande líder espiritual da sua época, ele precisou depender completamente da ação de Jesus sobre a vida da sua filha, porque ele sabia que não podia fazer mais nada. Talvez ele já tivesse gasto todo o seu dinheiro, talvez ele não aguentasse mais estar diante de Deus em suas orações, talvez ele já estivesse com os seus joelhos calejados de tanto dobrá-los diante de Deus para salvar a sua filha, já tenha derramado todas as suas lágrimas diante de Deus para que a sua filha fosse curada daquela enfermidade. Mas chegou um momento em que Jairo teve que depender completamente de Jesus, ao ponto de pedir socorro àquele que era considerado herege para a sua religião, para o judaísmo. E não só isso, ainda teve que assistir a Cristo salvar, curar a vida de uma mulher durante a sua caminhada. E ali então receber dos seus servos, receber da sua casa a notícia de que sua filha já morreu, não adianta mais perturbar o mestre. E agora então ele só dependia de uma única frase de Cristo: não temas, crê somente. Não tema. Meus irmãos, com as más notícias das nossas casas, com as más notícias da nossa família, não temam, se neste momento a resposta ainda não chegou. Não fiquem paralisados, amedrontados, porque Deus em nenhum momento interrompe as suas ações de salvação. Parecia por um breve momento aqui no texto que Jesus havia esquecido-se da filha de Jairo. Enquanto estava interessado em quem ele tocou, parecia que partiríamos para um próximo texto e a filha de Jairo e Jairo sumiriam do contexto. Mas não é assim que Deus age, meus irmãos, porque Deus
Como nós fizemos a leitura lá do Salmo 27. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe venham nos abandonar, Deus jamais abandona seus filhos. O verbo Jesus convida seu povo, e Jairo aqui é a imagem do povo de Deus. Convida o seu povo a não temer e crer somente. Ali aquela casa, meus irmãos, um lugar de morte, a casa de morte, foi restaurada à vida. A menina reviveu e essa família foi transformada para sempre. Não temas, crê somente, que você há de ver, de assistir com seus próprios olhos a sua família transformada para sempre. Assim como foi o ressuscitar desta menina, assim como foi a alegria que Jesus trouxe àquela casa com este milagre, isso também há de acontecer na tua casa. Ali Jesus transformou o pranto em regozijo, transformou o lamento em congratulação, transformou a morte em vida. Imagine só a família de Jairo poderia expressar todos os sentimentos que eles estavam naquele momento vivendo. A imagem de felicidade daquela casa naquela noite de salvação e de vida. É a imagem, meus irmãos, é a imagem que um dia chegará na tua casa também, chegará a nossa tenda, chegará a nossa família, porque nós cremos na palavra de Cristo. Esse milagre da filha de Jairo é a prova, meus irmãos, de que Jesus pode fazer o que Ele pode fazer com pessoas mortas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Jesus, Ele reaviva, Jesus, Ele reanima, Jesus, Ele dá um novo coração, Jesus, Ele salva, Ele transforma, Jesus levanta o morto da cova e dá vida a Ele, porque nós servimos um Deus de vida. Nós servimos um Deus da vida, um Deus que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus pode, meus irmãos, ressuscitar um filho morto espiritualmente, um marido morto espiritualmente. Jesus pode ressuscitar toda uma casa morta espiritualmente. Basta ouvir a sua voz, não temas, crê somente. Ele pode conduzir toda a nossa casa a uma novidade de vida. Ele pode tomar a nossa casa em suas mãos e dizer: levanta-te e vive. Ele pode, meus irmãos, Jairo, ele buscou em Jesus a salvação para sua filha. Ele buscou em Jesus a resposta para a enfermidade e depois para a morte da sua filha. Devemos buscar em Cristo todos os dias, meus irmãos, a salvação para a nossa casa, porque Ele tem resposta para as nossas orações. Não temas, crê somente. Olhando para a história de Jairo e da sua filha, quantas são as histórias idênticas a essas, meus irmãos, em lares, com pessoas dentro das nossas casas mortas espiritualmente. E a única coisa que nós podemos fazer é não temer, crer somente. A palavra que Cristo tem às nossas orações, a palavra que Jesus tem a nos dar, meus irmãos, nesta manhã, é: não temas as circunstâncias da sua casa,
Não temas se aos teus olhos a salvação para aquele ente querido parece impossível. Não temas se você vê e encontra dificuldade para a salvação chegar naquela vida. Não temas isso, crê somente que a salvação chegará à tua tenda e tu verás o morto ressuscitar. Eu quero terminar com o que Jesus disse. Existe alguém morto espiritualmente na tua família, na tua casa? Existe alguém por quem você tem gasto já anos e anos de orações, joelhos no chão, jejuns? Existe alguém a quem você tem buscado em Deus respostas para a salvação daquela vida? Não temos. Crê somente que a salvação chegará à tua tenda, a salvação chegará à tua casa, e você estará como a família de Jairo esteve, alegre, regozijante, no ressuscitar daquele que estava morto e agora encontrado com vida e com vida em Cristo Jesus. Não temas, crê somente. Senhor, nós queremos aqui expressar as palavras de Cristo, não temendo e crendo na tua providência. E desde já, Senhor, como fez o salmista Davi no Salmo 27, nós já declaramos aqui que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós cremos e declaramos, Senhor, que veremos a tua salvação chegar à nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Não tememos, Senhor, porque cremos no nome de Jesus para salvar, libertar, curar a nossa família. Envia, portanto, o teu socorro. Não importa, Senhor, se pelo caminho o Senhor há de parar para dar atenção à mulher do fluxo de sangue. O que importa é que, como resultado final, nós veremos a tua salvação na nossa casa. E já te agradecemos por este milagre, já te agradecemos por esta bênção, já te agradecemos pelo derramar da tua graça salvífica e da tua misericórdia sobre a nossa casa. Assim oramos, Senhor, oramos com fé, no teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não temas, crê somente.